Nós estamos agora no livro de Juízes e nós estamos vendo como Deus atuava através dos juízes. Por isso que a nossa fé, ela é o canal que nos liga a Deus. Quando nós estamos bem com Deus na fé, esse canal está aberto, Deus fala conosco e nos dirige. Quando havia um juiz que estava sob a direção de Deus, Israel ia bem. Juízes 3 e 4 hoje, vamos pedir a direção? Meu Deus, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Abre o nosso entendimento. Amém. Então, Juízes 3, versículo 1 diz: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhe ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam dela. Então, quer dizer, Deus estava disciplinando. Por isso que os problemas, eles nos ensinam. Quando você está na fé, você tira uma lição de todos os problemas. Então ele diz assim, no 3, 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e aveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate, estes, pois, ficaram para por elas provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e perizeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulher e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Isso já era previsto, Deus já tinha dito que isso poderia acontecer. Deus mandou eles evitarem, mas eles desobedeceram a ordem de Deus. Olha o comentário do 6. A cegueira espiritual de Israel era tão grande que o povo não apenas compartilhou a terra com os pagãos, como também casou seus filhos com as filhas deles. Por ordem do Altíssimo, os israelitas deveriam tirar essa nação de Canaã. No entanto, se uniram a elas familiarmente. Caso com isso, o povo adotou as crenças, a cultura e os costumes dos idólatras. Esse ato de desobediência corrompeu a fé de Israel. Além disso, quase acabou com a autenticidade de uma nação separada por Deus para ser sua propriedade particular. Deuteronômio 7,6 diz: Porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Em Malaquias 3, 16 e 17 diz: Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como o homem poupa ao seu filho que o serve. É como o ditado diz, uma laranja que está podre dentro de um saco de outras laranjas boas vai apodrecer as demais. Então, quer dizer, eles trouxeram o costume e o povo de Israel trocou o seu Deus. É terrível. Mas isso pode acontecer hoje, e acontece. Não troca por deuses, mas troca pelo dinheiro, pela fama, pelo nome, por uma conquista, por um dinheiro rápido. Temos que estar de olho. No 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão dos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Quer dizer, são as consequências, né? Eles abandonaram a Deus e foram servir ao que não são deuses. Consequentemente, a resposta vem. 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã
Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. Então a terra sossegou 40 anos e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. O comentário diz: veio sobre ele o Espírito do Senhor. A pessoa que possui o Espírito de Deus recebe poder e capacidade para vencer e continuar fiel. Sem essa unção, não há força nem inspiração para sobrepujar os problemas. Otiniel liderou a nação em um momento de apostasia espiritual. Além do mais, o exército estava enfraquecido, mas divinamente fortalecido, Otiniel derrotou os inimigos que prevaleciam contra o seu povo e o conduziu à fidelidade espiritual novamente. Não há muitas referências sobre a figura discreta desse homem na história, porém, ele foi tremendamente vitorioso. Por 40 anos transformou Israel em um reino de fidelidade, paz e prosperidade. Isso o colocou no patamar dos grandes líderes da nação. A jornada de Otiniel evidencia a força interior da pessoa espiritual, isto é, ela não depende de aprovação humana, pois possui frutos verdadeiros e mesmo que seja ignorada, receberá de Deus a honra devida. Em contraste com a pessoa carnal, que em tudo o que faz há sede de reconhecimento, elogios e ostentação. Então, sem o Espírito de Deus, é impossível que venhamos conseguir finalizar a nossa caminhada da fé, né? E a gente vê isso em Otiniel, né? Vamos continuar. No 12, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então você veja que são mais os anos que eles terminam servindo aos inimigos do que servindo a Deus, né? E Deus sempre então colocava um inimigo que pudesse subjugar a Israel, levá-los à dor, ao sofrimento, para que eles pudessem se voltar. Então, eles só tinham comunhão com Deus quando estava tudo mal. É triste realidade. Comentário diz assim: os moabitas eram descendentes diretos de Ló e de sua filha mais velha, como está em Gênesis 19, 32 e 38. Embora fosse um pequeno reino, Moabe venceu e dominou Israel por 18 anos. Como consequência do pecado, o Eterno disciplinava o seu povo, permitindo que ele fosse subjugado pelos inimigos. Sem a sua proteção, os israelitas eram humilhados e oprimidos. No entanto, quando surgia uma liderança fiel e justa, eles se voltavam novamente para o Senhor. Quando esse líder morria, o povo começava a praticar os mesmos erros e assim, mais uma vez, se afastava de Deus. Tal qual Israel no passado, muitas pessoas vivem com a fé ora em alta, ora em baixa, justamente por não manterem um relacionamento íntimo com o Altíssimo. Por isso, padecem e não conseguem sair do ciclo de sofrimento. Seguindo para o 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, de comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes e a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo, após a lâmina, e a gordura
encerrou a lâmina porque não tirou a espada do ventre e saiu-lhe o excremento. Meu Deus, que nojeira. No comentário diz, Eude foi escolhido por Deus para libertar o seu povo da opressão causada pelo rei Moabita. De forma estratégica, ele se aproximou do rei e lhe desferiu um golpe mortal. A vitória sobre os inimigos devolveu a paz de Israel. Mas aí o que eu percebo? Então, sempre que eles estavam em aflição, eles clamavam a Deus e Deus respondia. Mas eles voltavam a pecar, porque Deus respondia levantando um libertador, mas eles voltavam a pecar depois. No 23, então Eude saiu ao pátio, fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram, sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, e eis ali seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Siera. E sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes, segui-me, porque o Senhor vos tem entregue a vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. O comentário daqui diz, a aguilhada de bois era uma vara comprida cuja ponta era de ferro. Era usada para dominar os animais. Mas Sangar a utilizou para ferir 600 filisteus. Pouco se sabe sobre Sangar. Ele é citado apenas nesse versículo e no cântico de Débora. No entanto, a forma extraordinária como foi usado por Deus para poder deixar de ser mencionada. Com um simples instrumento agrário, ele improvisou uma poderosa arma para derrotar os inimigos. O Senhor sempre realiza grandes feitos por meio de pessoas de fé e coragem. As forças espirituais do mal nunca prevalecerão contra elas. Por isso que para Deus livrar uma pessoa, ele não precisa ter muitos. Nem você precisa ter estudo, formação, uma mente brilhante para que Deus possa abençoar. Basta você crer e obedecer a palavra de Deus. Juízes 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. O comentário diz, Débora era profetisa e juíza em Israel, mas sua maior virtude era ser fiel e temente ao Altíssimo. Sua estreita comunhão com ele a tornava uma mulher forte, ousada e determinada, o que fazia o povo ter plena confiança nela. O Senhor Deus usou e tem usado outras mulheres para glorificarem o seu nome, e ainda hoje busca aquelas que possuem o sincero desejo de lhe servir. A mulher de fé, usada pelo Espírito Santo, tem o poder de livrar sua família do domínio do mal. Além disso, leva os entes queridos a conhecerem o mesmo Deus que ela conhece. Então, uma mulher que fez a diferença em seu tempo. Lembrando que as mulheres, elas não tinham destaque, elas não se destacavam para nada, mas essa mulher, ela fez a diferença. No versículo 5, ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai
e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. O comentário diz: Baraque foi encorajado por uma mulher a livrar Israel de seus opressores. No Novo Testamento, seu nome é mencionado entre os heróis da fé. Sua força estava na sua sinceridade. Primeiro, porque não buscava glória para si. Segundo, por ter humildade para reconhecer que precisava da ajuda de uma mulher, no caso Débora. Muitos consideram o fato de pedir ajuda uma fraqueza, mas para Baraque essa atitude traria a vitória na ação. Isso mostra que a mulher sábia é capaz de trazer solução. No lar, por exemplo, ela pode alcançar resultados satisfatórios em grandes conflitos familiares. Sabe o que eu percebo no pedido dele, de Baraque? É que esse pedido não era apenas para que uma mulher fosse com ele, mas já que ela era profetisa, então ela tinha comunhão com Deus. Então ela representava Deus. Então ele estava pedindo, na verdade, que Deus fosse com ele. Então é como se eu dissesse assim, Deus falasse: olha, vai Alex, para uma guerra. E eu dissesse assim, se fores comigo, irei. Porém, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Então eu só quero ir para uma guerra se Deus for comigo. Então, assim é a dependência da pessoa de Deus, dependente da sua fé. No 9, disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então, assim como eu tenho vitória, eu tenho testemunho, eu não posso no meu testemunho dizer que foi a minha mão. Foi eu que alcancei aquilo para mim. Não, pelo contrário. Foi o Senhor, foi Ele quem me capacitou para aquilo acontecer. No 10, então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Guedes, e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. O ferro naquela época era poucos que sabiam trabalhar com ele, e era uma raridade. Então, uma pessoa que tinha essa quantidade de carros de ferro era, de fato, uma pessoa muito rica e muito poderosa. As armas do povo de Israel normalmente eram de bronze. Então, quando há uma guerra do bronze contra o ferro, o bronze ele é partido pelo ferro, porque o ferro é mais forte. Então, aí você pode entender que esse Sísera, o capitão desse exército, tinha mais poder do que o povo de Israel. No 14, então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão, e porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Quer dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu prefiro confiar no Senhor. É um salmo, mas aqui se coloca bem esse entendimento do salmo, No 16, e Baraque perseguiu os carros e o exército até Azarote dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Então a gente entende também que quando nós dependemos de Deus, nós vemos a mão de Deus sobre nós. Quando nós dependemos da força do homem, do braço do homem, então a gente perde. Eles dependiam dos carros de ferro, então falhou, não deu certo. No 17, porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ela entrou na sua tenda
e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier te perguntar: há aqui alguém? Responderás: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. Então, esse rei morreu pela mão de outra mulher, Jael. E eu acredito que ela foi inspirada por Débora, né? A influência, uma mulher forte. Ela não precisava fazer isso, mas ela tomou uma atitude sábia naquele dia. O comentário do 21 diz assim: Jael era esposa de Heber, o queneu, aliado dos inimigos de Israel. Diferentemente de seu marido, ela preferiu não se unir aos adversários dos israelitas. Por essa razão, sua atitude de matar Cícera, chefe do exército inimigo, mostrou sua lealdade ao povo de Deus. Para os israelitas, Jael foi considerada uma heroína, pois foi usada para acabar com o opressor da nação. É muito forte, né? Deus usou duas mulheres, tanto Débora como Jael. No 22, e eis que seguindo Baraque, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Cícera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. O comentário do 22. Mostrar-te-ei o homem que buscas. Naquela época, as ações de guerra eram necessárias por dois motivos: libertação e estabelecimento da paz entre o povo. Essa guerra física se assemelha hoje à guerra espiritual que travamos contra as forças demoníacas. Assim como Jael não pôde ser cordial e branda em confronto com o inimigo, nós não podemos enfrentar Satanás com palavras suaves e espírito medroso. A fé acompanhada de coragem produz honra e vitória. Foi por causa da ousadia de Jael que Cícera, o grande capitão do exército, foi duplamente humilhado, pois perdeu a batalha e ainda morreu pelas mãos de uma mulher, o que naquela época era considerado um grande escândalo. Então veja que foi Deus quem julgou aquela situação, mas ele usou pessoas. Hoje a mesma coisa. Talvez, por exemplo, toda a sua família foi vítima de uma maldição, uma praga que foi rogada, toda a sua família sofre. Ou uma maldição hereditária em que todos da sua família sofrem com o mesmo problema, né? Digamos isso. Então você está lutando contra esse inimigo. Quando Deus vem sobre você, ele te reveste de força e através de você, você quebra essa maldição na sua família. Deus precisa usar alguém. E ele vai usar alguém que está disposto a ouvi-lo. Então, normalmente essa pessoa já está na igreja. Você tem familiares, eu também tenho, pessoas da minha família que não vão à igreja. Mas eu creio que eu estou aqui representando a vida deles. Então, eu sou essa pessoa que Deus precisa usar para executar juízo na minha família. Então, através da minha fé, da minha entrega, da minha submissão, eu vou então submeter a autoridade de Deus contra essa maldade, contra essa maldição hereditária, contra o inferno, e eu vou arrancá-la da minha vida. Às vezes é o que precisa muitas pessoas entenderem, que ela já tem uma autoridade para fazer isso, que não é uma questão de sorte, não é uma questão de Deus olhar para ela ou não, é uma questão de direito. Deus tem olhado quando nós apresentamos fé. Então, quando você manifesta uma fé, Deus vê você, tá bom? Que Deus continue iluminando e abençoando você. Dá o seu gosto, faz seu comentário, manda esse vídeo para alguém, tá bom? Fique bem.